primitiva era um povo que, apesar daqueles que estavam no meio e que estavam inseridos ali e que não eram verdadeiramente convertidos, como Ananias e Safira, que receberam o juízo por mentirem ao Espírito Santo de Deus, capítulo 5 de Atos, nós temos um povo que se volta para Deus e que não se importa com as coisas daqui da terra. Eles não priorizam as coisas daqui da terra, eles não intensificam a sua vida nas coisas daqui da terra, porque eles amam a Deus, porque eles desejam o Senhor, porque eles buscam o Senhor, porque eles vivem o Senhor dia após dia. E o sonho maior e a busca maior é naquela intimidade com Deus, é de ter conhecimento de Deus, ter alegria de Deus. É por isso que nós olhamos as perseguições surgidas aos apóstolos, quando foram então presos por causa da pregação do evangelho, proibidos de falar do amor de Jesus, do nome de Jesus. Diz os apóstolos, dizendo: olhe para nós, julga entre nós e Deus agora, se nós vamos ouvir a vocês ou a Deus. E aí começa a pregação poderosa, porque ela é feita no poder do Espírito Santo de Deus. E este aqui é um contexto dessa soltura com proibição. Capítulo 4, versículos 18 e 19, chamando-os, ou seja, as autoridades chamam Pedro e João, que estavam presos por causa de uma cura que havia acontecido a um coxo. Agora, então, depois de pregar o evangelho para aqueles homens, eles são presos ali, e presos agora, eles são proibidos. Olha só o que diz: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Esta foi a ordenação. Imagine bem, você está limitado fisicamente a um grupo que pode não apenas lhe manter preso, mas que pode também orquestrar até mesmo a sua morte. E eles dizem: olha, vocês podem até sair, mas absolutamente não falem em nome de Jesus, nem ensinem o nome de Jesus. Versículo 19, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus. Porque ele está falando de autoridade religiosa. Vocês estão dizendo que temem a Deus, então julgue diante de Deus, se é para que nós possamos obedecer a vocês ou a Deus. E vai dizer: porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos ouvido ou que ouvimos e vemos. Esta é a realidade da igreja. E é isto que eu tenho buscado para mim e para a igreja local onde estou inserido. E é neste contexto quando Pedro e João vão agora buscar a igreja, os irmãos, e ali conta-lhes a proibição da pregação do evangelho. E eles começam a orar. E nesta oração, que nós já estudamos aqui, já pregamos até bem pouco tempo sobre esta oração, mas quando chega então nesses versículos lidos, ele vai dizer assim: é uma confissão, é a certeza de que Deus está no controle da história, Deus está no controle dos acontecimentos. E eles então vão dizer que verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual uns disse. Se ajuntaram quem? Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Olha só o versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão predeterminou. Ou fazer o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, Deus já tinha programado a cruz. Deus tinha programado dentro de uma aliança na eternidade. Antes de existir terra, antes de existir animais, antes de existir árvores, antes de existir pessoas, Deus já havia feito uma aliança na Trindade Santa, em que Jesus viria, se encarnaria, que o Cristo estaria entre nós, seria Deus Emanuel, Deus entre nós, e que morreria na cruz do Calvário.
Isso foi pré-estabelecido, não é algo que aconteceu como um estalo ou um plano B, mas Deus programou a cruz. Deus escolheu matar, esmagar o seu Filho, Jesus Cristo, para que nele um povo fosse recolhido e assim a sua graça fosse gloriosamente exaltada. Qual a razão da cruz? Por que foi necessária então a cruz? Porque a cruz não foi um acidente. Nós temos aqui alguns motivos e eu gostaria de destacá-los neste momento. O primeiro motivo, e eu acho que este é um motivo extraordinário, a cruz foi necessária por causa do próprio Deus. A cruz foi necessária por causa do próprio Deus. Quando nós vemos Deus criando todas as coisas com o seu poder ilimitado, apenas determinando. Nós vemos alguns crentes que determinam alguma coisa. O único capaz de determinar, a única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Porque ele disse, haja e houve. Aconteça e aconteceu. E até mesmo ele tem domínio sobre a desobediência do homem. E por que então a cruz é necessária? Porque quando Deus criou o homem santo e feliz, quando Deus programou e criou todo aquele jardim todo especial, perfeito, tudo em harmonia, fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, em santidade, tinha um relacionamento íntimo com Adão e Eva no jardim. Ainda assim, quando foram tentados, caíram, cederam, pecaram, tornaram-se inimigos, separados de Deus. Só que havia uma palavra, havia uma promessa. E a promessa era, olha, obedeçam, porque se vocês desobedecerem, certamente morrerão. A grande questão aqui é, se houver a desobediência, haverá também a morte. E essa morte, então, ela engloba tanto a questão espiritual, da inimizade, da separação de Deus, como também a grande questão relacionada ali da morte física, biológica. Mas acontece que, como ficaria o plano da redenção se não fosse a cruz? O que Deus teria que fazer com Adão e Eva e todos que nasceram depois? O que Deus teria que fazer com você e comigo neste momento, dado essa questão de que se não fosse a cruz? Ele teria que nos lançar no fogo que arde com enxofre eternamente e continuadamente. Eu ouvi uma frase há poucos dias, não sei quem escreveu, não me lembro, mas dizendo que aqueles que estarão no inferno porque não mereceram o céu, e aqueles que estarão no céu porque também não mereceram o céu, porque é em Cristo. Por isso a cruz é necessária, porque Deus é um Deus santo. Deus não coaduna, Ele não convive, Ele não se relaciona amigavelmente com o pecado. Quando nós olhamos o mar abrindo diante do poder de Deus, da majestade de Deus, mas há algo impressionante, quando Deus ordena Moisés chamar o povo, santificar-se e depois colocar-se ao pé do morro, e ele estaria descendo ali naquele morro, a sua presença ocasionou manifestações de relâmpagos e trovões, de fogo, que o povo não conseguia olhar diante da santidade de Deus. O Senhor determinou como deveria ser o trabalho dos sacerdotes. Em Levítico capítulo 10, o texto do Monte Sinai, Êxodo 19, no Levítico capítulo 10, os dois filhos de Arão, eles entram e oferecem um fogo estranho, que eles não poderiam oferecer, cai fogo do céu e os mata. E ali no versículo 3, Deus manda Moisés falar a Arão, não vá chorar os seus filhos, porque eu serei santificado daqueles que se aproximam de mim. O profeta Isaías, se eu não estou me equivocado, versículo capítulo 59 ou 49, vou conferir aqui agora para não emitir equivocadamente, capítulo 59, versículos 1 e 2,
vai dizer o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. E ele continua descrevendo. Se retornarmos um pouco, nós veremos uma geração, ou melhor, várias gerações sendo destruídas, apenas uma família permanecendo viva, que é a família de Noé, porque todos mereceram, inclusive Noé, mereceram a perdição, a condenação e a justiça aplicada ali. Um texto que eu gosto muito de citar é quando eu me refiro à justiça de Deus. Como pode Deus não matar todo mundo, sendo Ele justo? O que é justiça? Justiça é você oferecer aquilo que o outro merece. Todos nós merecemos a condenação eterna. E diante disto agora, como pode então Deus perdoar homens injustos, homens pecadores, homens falhos, homens que desobedeceram, homens que ainda que estejam hoje cultuando a Deus, possivelmente você já tenha pecado no seu pensamento em algum momento aqui dentro, ou até mesmo falado alguma coisa com alguém no momento da sua vida hoje. Ainda que nós não gostemos disso, nós pecamos contra Deus. Como pode você e eu termos a certeza da salvação se Deus é justo? E olha só, para agravar a situação, Êxodo 34, eu gosto muito de citar esse texto, versículos 6 e 7, quando Moisés pede a Deus para ver a sua face, Deus fala: você não pode ver a minha face e viver, fica aqui, eu vou tapá-lo com a minha mão e você verá as minhas costas. E quando Moisés depara com a glória de Deus, ou com resquícios da glória de Deus, Moisés se queda diante do Senhor, e ele começa então a adorar a Deus, e a dizer ao Senhor: tu és misericordioso, tu és maravilhoso, mas ele diz assim: ainda que não inocenta o culpado. Ainda que não inocenta o culpado. Mas não foi só Moisés que disse isso, o profeta Naum também, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que Deus é misericordioso, mas não inocenta o culpado. E se você olhar, não só a lei, os 10 mandamentos, mas toda a criação torna não só aqueles que submetem à lei, mas também aqueles que não conhecem a lei, culpados diante de Deus. Romanos 1:20 diz que toda a criação é suficiente para que cultuemos a Deus e não criemos ídolos. Por isso, são todos culpados. E agora, depois, para aqueles que receberam a lei, Romanos 3, versículo 19, a lei se manifestou para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante o Senhor. Versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como eu posso ser salvo se o Deus que eu sirvo é um Deus justo? E como Deus pode ser justo sem a cruz? Não pode. É por isso que a cruz não foi acidental. A cruz foi programada para que Deus, então, cumpra a sua justiça. E aí, então, nós deparamos com algo extraordinário. Quando, então, o próprio Deus, o Deus Filho, nasce na natureza humana, nasce como homem, de mulher, a sua gestação ou a sua concepção não foi feita do modo natural, para que ele não tivesse ali na sua natureza a pecaminosidade herdada de Adão e Eva.
Mas Deus usa o ventre de Maria e Deus usa o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, para que Ele promova a concepção de uma mulher ainda virgem, que se submete a Deus com grande disposição, ainda que enfrentasse o seu noivo, ainda que enfrentasse os seus pais, ainda que enfrentasse a igreja toda daquela época. Ela diz: cumpra em mim o teu querer. E ali então é gerado um que é homem, mas que também um que é o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Foi por isso que ele nasceu submetendo-se a toda a lei, para cumprir toda a lei. E ele passou por cada detalhe, eu preciso repetir isso para vocês, ele passou por cada detalhe da tentação, em todos os ângulos e aspectos possíveis de tentação, o Senhor Jesus sofreu e venceu, porque ele não teve pecado. A cruz foi programada para que ali Deus ministrasse a sua justiça, para que quando então Satanás viesse nos acusar, nos atacar, ou outras pessoas como a gente nos atacar, aquele que está em Jesus é declarado justo. Essa expressão, ela é extraordinária. Essa expressão, ela é maravilhosa. Eu não paguei a minha conta, você não pagou a sua conta, mas nós somos diante da lei, diante da justiça eterna, nós somos declarados justos, alguém pagou, e esse alguém é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho. É por isso que a cruz foi necessária, é por isso que a cruz não foi um acidente, porque Deus programou, e o apóstolo Paulo vai dizer justamente isso em Efésios, que nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Isto é maravilhoso, isto é glorioso. Sabe de uma coisa, irmão? Apesar de mim, diante da lei de Deus, do grande tribunal que se instaurará no último dia, como diz o Apocalipse, João em Apocalipse, na visão que ele teve, no capítulo 20, no versículo 11, um grande trono branco. Vi um grande trono branco, e ali aquele que se assenta no trono, de quem o céu e a terra quiseram fugir, mas não podiam, não achou lugar para eles. E vai dizer que ali foram abertos livros, e ali nos livros estavam inclusive as nossas menores ações registradas. E aqueles que serão julgados segundo as suas próprias ações. Deus não precisa, Jesus Cristo no último dia, Ele não precisa de arrolar testemunhas. Ele não precisa de dizer para aquele que será condenado: você tem alguém, eu vou chamar alguém para falar e ver o que você fez, porque o próprio Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37, que até as nossas palavras mal faladas serão usadas contra nós no dia do julgamento. Está tudo registrado, está tudo registrado. Diante disso, então, Cristo ali na cruz do Calvário, Ele é capaz de pagar aquele que é perfeito. E aí, então, aquele outro texto que eu cito muito, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, nós pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, como é maravilhoso saber que eu tenho do meu lado o advogado, o justo. É como é maravilhoso saber que aquele que me salvou é o meu Senhor, e Ele subirá na balança. É Ele, e quando eu caio, e quando eu peco, eu tenho o Senhor Jesus para ser o perfeito. E aí na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado. Está consumado é muito mais do que simplesmente acabou. Está consumado significa: tudo que eu tinha para fazer, eu fiz perfeitamente. Cumpri a lei perfeitamente. É por isso que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A cruz foi programada porque Deus é justo e não inocente ao culpado. Assim, quando alguém fizer alguma acusação a mim, ele vai encontrar, blindando o meu coração,
o Senhor Jesus, que é perfeito. Eu não sou perfeito, mas Jesus é perfeito. E é nele que eu sou mais que vencedor. Romanos 8, 37. Ele não inocenta o culpado, mas ele cobrou a nossa dívida na vida de um inocente, de um perfeito, que pagou por nós e nos fez então declarados justos. O segundo motivo da cruz são os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus são o motivo da cruz. Eu já preguei há pouco tempo falando sobre os pilares da reforma, falando então somente Cristo, e eu deixei muito claro sobre isso. Porque a partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram no jardim, eles morreram espiritualmente. A partir do momento que eles morreram espiritualmente, todos que nasceram do relacionamento conjugal de Adão e Eva, nasceram na mesma natureza e do mesmo estado. Portanto, nascemos mortos por causa dos delitos e pecados. E às vezes eu já ouvi muito, até em tom de brincadeira, dizer o seguinte: eu vou acertar quando chegar no céu com Adão e Eva. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, ou seja, por Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque era o juízo de Deus sobre, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se eu acho, então, que Adão e Eva merecem ser repreendidos, então eu muito mais, porque eu sei que eles fizeram e eu também faço. O homem, por si só, ele está morto no seu delito e pecado. E nós vemos que a palavra de Deus nos exorta que nenhuma sabedoria deste mundo, você pode ser a pessoa mais inteligente, você pode frequentar as melhores universidades do mundo, você pode ser o homem mais conhecedor do universo. Isto é insuficiente para o seu convencimento de pecador e de salvação em Jesus. Há algo que a gente fica encantado. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, certa feita, orou o seguinte, Mateus 11, 25 em diante. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Não depende da sabedoria humana, não depende da sabedoria do homem, não depende das universidades, mas depende da revelação de Jesus Cristo no nosso coração. É por isso que não há solução para o homem, porque se ele fosse pagar pelo seu pecado, ele seria condenado à eternidade perdida. Então ele estaria eternamente pagando pelo seu pecado. Então ele nunca seria salvo. É por isso que a cruz é necessária. Porque na cruz há uma nova criação, um novo tempo, quando o Espírito Santo pega o nosso coração petrificado, adormecido pelo sono da morte, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de egoísmo, cheio de idolatria, e quebra este coração. Essa natureza é esmigalhada e agora há uma ressurreição em Jesus, uma nova vida na cruz de Cristo. É por isso que a cruz é necessária, porque nenhum homem seria capaz de pagar o suficiente para ficar abonado do seu pecado, mas ele estaria condenado então
a eternidade na perdição sem Jesus. O mundo odeia a Jesus. João 15, 18. Vocês estão preocupados porque o mundo odeia vocês? Saibam que antes de odiar a vocês, o mundo odiou a mim, disse Jesus. E para a gente encerrar, nós temos também um outro motivo, porque a cruz, ela exalta a glória da graça de Deus. E esse ponto não precisa descrever ou ficar muito tempo falando aqui, porque tudo que nós falamos da justiça de Deus, então ele trouxe a cruz, a santidade de Deus trouxe a cruz, a limitação, a pecaminosidade do homem levou então o Filho de Deus para a cruz. Tudo isso revela a graça de Deus. Se o homem estava morto, e aí há algo extraordinário. Eu preciso voltar aqui em João capítulo 6. Para mim, este é um texto que mexe muito com o meu coração. Capítulo 6, versículos 36, 37 e depois 44. Versículo 36 de João 6 diz: porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Ou veja, eles estão junto de Jesus, eles viram os milagres, eles viram Jesus ressuscitar mortos, expelir demônios. Eles viram um agir sobrenatural de um homem sobrenatural. Mas eles foram e não creram. Versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês vieram a mim, mas vocês não vieram dado pelo Pai. Para haver salvação é necessário que o Pai faça isso, opere isto. Capítulo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A ação é graciosa. A sua salvação, em nome de Jesus, tire qualquer idolatria ou egocentria ou egolatria do seu coração. Você canta, você toca, você prega, você ora, você lê a Bíblia, você frequenta a igreja. Isto não é nada, isso não lhe garante nada para a salvação. Religiosidade não dá salvação a ninguém, só Jesus dá a salvação. Só o Espírito Santo pode operar, só Ele pode me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode entrar aqui e me fazer um novo homem. Só Ele pode entrar no seu coração e fazer de você uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nova criatura, ela é mais, esse termo fica melhor traduzido não por nova criatura, mas por uma nova criação, que é justamente o nascer de novo, exigido por Jesus, declarado por Jesus a Nicodemos. A partir da conversão, nós precisamos então entender que somos nova criatura. Então isso vem de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios 2:1. Olha o que diz Romanos 6:23, a primeira parte. Ele vai dizer assim: o salário do pecado é a morte. Mas aí ele vem, completa o versículo dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja bem, salário, merecimento, morte. Dom e merecimento, vida eterna. Graça. Então é a graça de Deus, e esta graça de Deus, ela exalta ao Senhor em todo o tempo. Por isso, em Efésios capítulo 1, versículo 6, nós lemos, depois de escrever, eu vou reler então a partir do 3, para que nós fechamos nosso sermão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, antes da fundação do mundo, não havia nada em mim e em você que constrangesse a Deus. Vou escolher o fulano porque... Não, foi antes que houvesse alguma coisa em mim. Perante Jesus, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora preste atenção no versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quando todos olharem e conhecerem quem sou, e ainda assim salvo, se curvarão dizendo, é muita graça de Deus. É muita graça de Deus. Por isso, para a glória da graça de Deus. Deus é glorificado na nossa salvação. Deus é glorificado na modificação da nossa natureza, na implantação do espiritual no nosso coração. Deus é glorificado quando eu tenho, pela minha natureza carnal, a vontade, o desejo de fazer algo errado. E de repente o espiritual que está no meu coração me deixa consciente de que isto é errado, que a vontade de Deus não é essa, mas há algo então que me faz entender que apesar da minha natureza carnal querer fazer o que é errado, a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus, ela é santa, ela é maravilhosa, ela é superior. Então eu digo não para a minha vontade pecaminosa e digo sim para a vontade perfeita do meu Senhor, e assim Ele é glorificado. Ele é glorificado. A cruz não foi um acidente. Se não existisse a cruz, Deus teria que condenar todos nós. Todos nós. Louvado seja o Senhor, que não fez isto, que programou a cruz para que aquele que crê em Jesus possa ter certeza da salvação. Eu não tenho medo de Deus. Eu o temo pela sua autoridade, santidade, glória e majestade. Eu me aproximo com temor, mas o temor é diferente do medo, porque o medo me faz correr daquilo de quem tem o medo, mas o temor me aproxima. Às vezes, nosso pai, com toda a autoridade que tinha sobre nós, e no nosso tempo, nossos pais falavam muito com os olhos, Você olhava para o seu pai olhava para você, você já lia a mensagem. E você sabia que o pai e a mãe tinham autoridade para lhe disciplinar. Ainda assim, você se aproximava deles com carinho, com amor, porque você amava a presença deles, a companhia deles. Esse é o temor, a diferença do temor para o medo. Nós tememos a Deus, mas não temos medo de Deus. Por quê? Porque nós já fomos desvendados e agora nós podemos enxergar com os olhos espirituais a regeneração em Cristo Jesus. Eu não sei como você está vivendo, você que está aqui neste templo. Eu não sei como você que está me assistindo neste momento está vivendo. Mas eu quero dizer para você e para todos nós aqui, há algo maravilhoso de Deus e ainda há oportunidade. Ainda há oportunidade. Nós precisávamos viver com intensidade, como a igreja primitiva vivia. Como a igreja primitiva vivia, com intensidade na presença do Senhor, no poder do Espírito Santo, com alegria de uns para com os outros, a ponto de a ofensa doer mais no ofensor do que no ofendido. A ponto de
o perdão será algo tão natural e quebrantador, que duas pessoas que por alguma razão tenham se ofendido, chorem juntas, abracem-se e tenham seu relacionamento restaurado. A cruz de Cristo, ela uniu os judeus e o restante do mundo, o que era declarado inimigo, impuro, lixo. Cristo veio e derrubou a parede da separação. Por isso a cruz é necessária. Porque Deus escolheu salvar a quem Ele quer, independentemente da sua intelectualidade, da sua posição financeira e da sua posição na sociedade como sucesso. É por isso que hoje o Evangelho é oferecido a você e a mim. Ah, mas pastor, eu sou crente. O diabo também é. Pastor, mas está me chamando de diabo? Não, não estou chamando de diabo, estou dizendo que ser crente não resolve. Pastor, eu nasci no lar evangélico, Senhor, eu sempre estive envolvido, e não resolve. É Jesus que lhe garante. Então, ouça o convite dele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Receba esta palavra de Deus para o seu coração. Tenha a sua vida transformada em nome de Jesus. E assim, nós paramos agora com o sermão e logo em seguida, após a oração, passaremos então para a ministração da Santa Ceia do Senhor, que é justamente trazer a memória. Mas é muito mais do que trazer a memória. A Santa Ceia é um meio de graça. Tem muita gente que não está interessada na Santa Ceia e acha que é só um ato do culto. Não, a palavra, a oração e a Santa Ceia é um meio de graça, é um meio de estarmos nos alimentando do Senhor Jesus, espiritualmente. Em nome de Jesus, leve esta palavra no seu coração, medite nela durante toda a semana. A cruz não foi um acidente, ela foi necessária, por causa da santidade e justiça de Deus, por causa da nossa pecaminosidade e para a glória da graça do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, graças te rendemos.